Você quer sair do básico em termos de modelos de programação linear? Quer se destacar na sua empresa, na sua faculdade? Então esse vídeo é para você. Hoje nós vamos dar um passo importante na elaboração de modelos de programação linear, que tenho certeza que vai ajudar vocês na modelagem de problemas mais complexos. Se você é estudante ou profissional das áreas de administração, engenharia, computação e quer aprender a fazer modelos de programação linear mais complexos, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou doutor em computação e professor de pesquisa operacional. Imagine que existem 3 fornecedores de combustível, o F1, o F2 e o F3, cada um com limite de fornecimento. O fornecedor 1, por exemplo, ele pode fornecer 250 mil galões de querosene. O fornecedor 2 pode fornecer 500 mil galões. E o fornecedor 3, 600 mil. E eu tenho 4 aeroportos que precisam receber esse combustível: Congonhas, Viracopos, Galeão e Pampulha. Congonhas precisa receber 100 mil galões. Viracopos, 200 mil galões. O Galeão, 300 mil galões. E a Pampulha, 400 mil galões. Isto é, cada aeroporto tem uma demanda mínima. E existe um custo de transportar cada galão de cada fornecedor para cada aeroporto. Por exemplo, do fornecedor 1 para Congonhas, eu gasto R$12, por exemplo, por galão. Do fornecedor 1 para Viracopos, eu gasto 10. Do fornecedor 1 para o Galeão, eu gasto 8. E assim sucessivamente. Como é que eu vou transportar o combustível dos fornecedores para os aeroportos, garantindo que nenhum fornecedor vai fornecer mais do que a quantidade disponível que ele tem e que nenhum aeroporto vai receber menos do que ele está demandando? Tudo isso num custo mínimo. Esse é o meu problema de hoje. Só um parênteses aqui, esse problema ele é uma instância do problema clássico que é chamado de problema de transporte. No caso em questão, a gente está transportando combustível, querosene, entre fornecedores e aeroportos. Mas eu posso mudar esse enunciado e dizer que eu vou estar transportando mercadorias dos depósitos para as lojas, ou eu estou transportando a safra de arroz das fazendas, dos galpões, qualquer tipo de transporte que exista. O único ponto que é importante destacar é que no problema de transporte, eu só estou transportando produtos iguais. Então, num problema de transporte, eu só transporto arroz. No outro, eu só transporto televisão. Então, sempre é o mesmo produto. E o problema de transporte, ele pode ser representado por um grafo. O que é um grafo? Um grafo é uma representação matemática que tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Vértices normalmente são representados por bolinhas e arestas são as conexões entre essas bolinhas. No caso em questão, eu tenho 7 vértices, porque eu tenho 3 vértices de fornecedores e 4 vértices de aeroportos. E as arestas eu tenho 12, porque cada fornecedor se comunica com todos os aeroportos. Então 3 vezes 4 é igual a 12. Se a gente olhar nessa figura, o lado esquerdo estão os fornecedores e no lado direito estão os aeroportos. E as setinhas são as arestas. Vocês vão ver aqui vários problemas de pesquisa operacional que são representados por grafos. E lembrando que esse canal aqui também vai falar sobre teoria dos grafos, mas isso é assunto para outros vídeos. Vocês já aprenderam que para fazer um modelo de programação linear eu preciso de 3 informações, 3 componentes, que são as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições. E você pode pensar, nesse caso, quais são as variáveis de decisão? Vamos pensar que as variáveis de decisão são os fornecedores. Eu quero saber quanto que cada fornecedor vai fornecer. É uma informação que eu não sei. Poderia ser uma variável de decisão. Mas ela engloba tudo que eu preciso saber? Não. Por quê? Porque se eu souber que o fornecedor 1 está fornecendo 100 mil galões, é uma informação, mas eu não sei para onde ele está mandando. Eu não sei se ele está mandando para o aeroporto 1, para o aeroporto Viracopos, para a Pampulha, para o Galeão. E eu também não sei se o aeroporto está recebendo o que ele tem que receber. Então, fornecedor não pode ser a variável de decisão. E aeroportos? Eu posso definir os aeroportos como as variáveis de decisão? Eu não sei quanto que o aeroporto vai receber. Ele quer receber o mínimo, mas eu não sei se ele vai conseguir receber o mínimo. Então, eu poderia ser uma variável de decisão. Só que também não. Por quê? Porque mesmo se o aeroporto receber aquilo que ele tem que receber, será que o fornecedor que forneceu direito? Será que o fornecedor não forneceu mais do que ele poderia fornecer? Se o fornecedor só fornece 250 mil, por exemplo, como fornecedor 1, será que o que foi para Viracopos não ultrapassou esses 250 mil? Então, também não pode ser os aeroportos. Então, se não pode ser o fornecedor e não pode ser os aeroportos, o que pode ser então? Nesse caso, vai ter que ser
a combinação dos dois. Vai ter que ser uma variável que vai dizer quanto de cada fornecedor foi para cada aeroporto. Então, é uma variável composta, né? Ela tem duas informações dentro dela. Tanto as informações do fornecedor, quanto informações do aeroporto. Então, que variável de decisão que eu posso ter? Por exemplo, eu posso chamar uma variável de decisão de F1C. O que seria o F1C? É a quantidade de querosene, quantidade de galões de querosene, né? Do fornecedor 1 vai transportar para Congonhas. Então, F1C vai ser quantidade de querosene do fornecedor 1 para Congonhas. F1V vai ser a quantidade de querosene do fornecedor 1 para Viracopos. F1G, quantidade do fornecedor 1 para o Galeão. E F1P, quantidade do fornecedor 1 para Pampulha. Então eu vou fazer isso para todos os aeroportos relativos ao fornecedor 1 e vou fazer também para o fornecedor 2 e para o fornecedor 3. Então eu vou ter aqui 12 variáveis de decisão que eu vou mostrar para vocês agora. Só lembrando que o nome da variável foi eu que inventei, tá? Não é um nome qualquer. O nome da variável foi o nome que eu inventei, podia ser outro nome. Você podia chamar de, em vez de ser F1C, você podia chamar de C1, que seria relacionado ao fornecedor 1 em Congonhas. Não teria problema. O único ponto que você deve prestar atenção é que uma variável de decisão nunca pode começar com um número. Ela sempre tem que começar com uma letra. Por exemplo, C1, C2, não tem problema. O que ela não poderia ser era 1C. Se esse vídeo está te trazendo conhecimento, aproveita lá e se inscreve no canal, curta, comente e compartilha. Aqui é onde vocês vão aprender sobre pesquisa operacional, matemática e computação. E a função objetivo? Ela está no custo que eu quero minimizar, né? Por exemplo, quanto que eu gasto para transportar 1 galão do fornecedor 1 para Congonhas? Eu gasto 12. E se eu transportar 2 galões? 24. E se eu transportar 3 galões? 36. Então você vai ver que vai ser sempre 12 vezes o número de galões do fornecedor 1 para Congonhas. Então, o que vai ser a função objetivo? Minimizar 12 vezes o fornecedor 1 para Congonhas. Isso pensando só no fornecedor 1 em Congonhas. Mas eu vou colocar para os 12 termos que existem. Tanto o fornecedor 1 em Congonhas, quanto em Viracopos, como no Galeão, como na Pampulha. E para o fornecedor 2, os 4 aeroportos. E no fornecedor 3, os 4 aeroportos. Sempre lembrando de pegar o custo específico de cada fornecedor para cada aeroporto, que eu sei qual que é. E essa é a minha função objetivo. E as restrições? O que eu tenho que garantir? O que limita que o fornecedor 1 não forneça 1 milhão de galões? É o fato que ele só pode fornecer 250 mil galões. E como que ele gasta esses 250 mil galões? Enviando para os 4 aeroportos. Então, a soma, o quanto que ele vai enviar para o primeiro aeroporto, mais o que ele vai enviar para o segundo, mais o que ele vai enviar para o terceiro e mais o que ele vai enviar para o quarto, tem que ser menor que 250 mil, que é quanto que ele pode enviar. Essa vai ser uma restrição do fornecedor 1. Vou fazer a mesma coisa para o fornecedor 2. Quanto que o fornecedor 2 pode fornecer? 500 mil. Como ele gasta esses 500 mil que ele pode? Fornecendo o combustível. Para quem? Para os aeroportos. Então, o que ele mandar para o primeiro aeroporto, que é Congonhas, mais para o segundo, Viracopos, mais para o terceiro, Galeão, mais para o quarto da Pampulha, tem que ser menor que 500, que é o que ele pode mandar. E a mesma coisa para o fornecedor 3. O que ele fornecer para o primeiro aeroporto, mais para o segundo, mais para o terceiro e mais para o quarto, tem que ser menor ou igual a 600. Então, essas 3 restrições são relativas aos fornecedores, porque eu tenho 3 fornecedores. E observe que elas têm a mesma estrutura. O que muda é o quanto que cada fornecedor pode fornecer, termo independente, e o que muda também é que numa é sempre F1, 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 e na segunda vai ser sempre F2, 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 e na terceira F3, 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 F3. Só isso? Não. Tem também a demanda. Por exemplo, eu sei que Congonhas precisa receber pelo menos 100. Então, o que Congonhas vai receber oriundo do fornecedor 1, do fornecedor 2 e do fornecedor 3 tem que ser pelo menos 100. Então, eu vou dizer que o que o fornecedor 1 enviar para Congonhas, mais o que o fornecedor 2 enviar para Congonhas, mais o que o fornecedor 3 enviar para Congonhas, tem que ser maior ou igual a 100. Isso para Congonhas. E para o outro aeroporto, Viracopos, vai ser a mesma coisa. O que o fornecedor 1 enviar para Viracopos, mais o que o fornecedor 2 enviar para Viracopos, mais o que o fornecedor 3 enviar para Viracopos, tem que ser maior que 200, que é a demanda que Viracopos pede. A mesma coisa para o Galeão. O que o fornecedor 1 enviar para o Galeão, mais o fornecedor 2 enviar para o Galeão, mais o fornecedor 3 enviar para o Galeão, tem que ser maior do que 300. E, por último, da Pampulha, que cada um dos fornecedores fornecer para a Pampulha tem que ser pelo menos 400. Observe aqui que, diferente das outras restrições, na outra eu tinha 3 restrições, né?
E nessa eu tenho 4 restrições que são praticamente iguais. O que muda é a demanda de cada aeroporto, e em cada linha o aeroporto é igual. E o que muda são os fornecedores. Na restrição anterior, em cada linha, o que mudava era o aeroporto e o fornecedor era fixo. E aqui é diferente. E por último, eu tenho que colocar o domínio das variáveis. Tem que dizer que todas elas vão ser maiores ou iguais a zero. Eu posso dizer que elas são maiores ou iguais a zero, ou posso dizer que elas são inteiras, mas eu acho que maiores ou iguais a zero é melhor. Um ponto importante aqui é que são 12 variáveis, né? 3 vezes 4 vai ser igual a 12. São 12 variáveis que nós definimos. E a função objetivo tem 12 termos. A primeira restrição dos fornecedores também tem 12 termos, porque eu tenho 3 fornecedores e cada fornecedor tem 4 termos, que são 4 aeroportos. 3 vezes 4 é 12. E se você observar também, o segundo conjunto de restrições também tem 12 termos, que são 4 aeroportos, e cada restrição de aeroporto tem 3 termos, que são cada um dos 3 fornecedores. Cada conjunto desses tem as 12 variáveis que são definidas, e elas aparecem somente uma vez. Então esse é um modelo de programação linear que define esse problema dos aeroportos e dos fornecedores. Se você gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, que eu vou mostrar mais vídeos sobre pesquisa operacional, matemática, grafos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.